Leia o fragmento a seguir. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes 7 meses cumpri o meu dever. Tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores, mas baldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito o seu generoso povo. Então ele está falando que está deixando o governo depois de 7 meses, né, de trabalho, ok? Então ele fala, né, que ele tem orgulho, né, de ter trabalhado com afinco, foi infatigável, né? É essa a ideia que ele foi mostrando para a gente, mostrando que o povo, esse generoso povo, né, esse povo é generoso e tem direito à justiça social, né, ao progresso efetivo e tal. E aí ele continua. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam e infamam, até com a desculpa de colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Encerro, assim, com um pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da minha vida e da vida nacional. Então, ele encerra esta página da vida dele, né, ali no seu cargo público, né, e da vida nacional. Né? Ok, então vamos lá. Assinale a opção que indica a marca formal e semântica que melhor define o texto da carta de Jânio Quadros. Primeiro, então, letra A. Enumeração de problemas enfrentados pelo presidente no exercício de sua função, justificando a sua decisão de renunciar à presidência e apresentando os motivos de sua desistência de forma objetiva. Bom, olha, realmente ele está ali, ele está deixando, né, o seu cargo de presidente, ele mostrou que está enfrentando alguns problemas, ele apresenta os seus motivos, sim, o motivo de sua desistência, né, e tal, que ele tem que ter paz, aquela coisa toda. Mas vem cá, o motivo efetivo, de forma clara e objetiva, a gente conseguiu compreender? Então veja, realmente ele mostra pra gente, olha, encerro esta página da minha vida e da vida nacional. Ele fala que ele não podia permanecer, porque se ele permanecesse, ele não manteria confiança e tranquilidade, horas quebradas, indispensáveis exercício da autoridade, assim sensado. Mas vem cá, o que está provocando isso? Né? Ah, não, Terror, peraí, tem mais um detalhe também que ele fala aqui, ó. Ele fala de forças terríveis levantam-se contra ele e intrigam, infamam, até com a desculpa de colaboração. Tá, quais são essas forças terríveis? Né? A identificação disso. Por isso que todo trecho, né, olha só, é uma enumeração de problemas enfrentados pelo presidente no exercício de sua função. Ele chegou a enumerar isso. Isso aqui é um discurso, né? Então o discurso se pauta apenas na enumeração? Não, ele coloca o caso e depois ele vai enumerando alguns problemas enfrentados, ok? Então nem todo ele é de enumeração de problemas enfrentados, mas ele apresenta sim, tá? Apresenta os motivos de sua desistência de forma objetiva. Não foi de forma objetiva, porque ele não bateu o ponto principal. O motivo, quais são essas forças terríveis? Né? O que efetivamente o faz sair da presidência da República? Aquela coisa de evitar, né? Se expor contra isso e tudo mais. Então, neste caso, a palavrinha que a gente vai observar aqui, ó, duas coisas que a gente vai observar aqui para tomar cuidado, é a palavra enumeração. Então, olha só, ele fala assim, ó, qual é a marca formal e semântica que melhor define o texto da carta de Jânio Quadros? A enumeração? Sim. Mas é todo o texto enumerativo? Não. Beleza? Ele mostra, ele faz um discurso político. Então ele fala primeiramente aqui, ó, sobre a situação, né? E aí depois ele vai enumerar para a gente, né, algumas coisas
alguns motivos que o fizeram deixar a presidência, tá ok? Além disso, a gente vai observar que ele não foi, né, os motivos de sua desistência de forma objetiva, não. Faltou ele apontar efetivamente. Então não foi tão objetivo assim. Foi meio obscuro, né? Falou, olha, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. Forças terríveis. Mas que forças são essas? Então ele não foi tão objetivo assim. Ok? Beleza, olha a próxima. Letra B. Relato dos feitos realizados no período do mandato, numa espécie de prestação de contas a seus eleitores. Veja bem, o discurso político, ele também pode apresentar isso, é lógico que pode, né? Então ele faz ali o discurso, mostrando o que ele realmente fez e tal, nesse período desse mandato dele, ok? Mas não foi esse o caso, tá? O discurso político não tem a intenção de fazer uma prestação de contas, mas efetivamente informar que ele está deixando o governo, beleza? Então, fora. Letra C. Apelo sentimental e patriótico aos eleitores, no sentido de que o presidente mostre seu ato como um motivo a mais de valorização pessoal. Ele faz um apelo sentimental e patriótico aos eleitores, no sentido de que o presidente mostre seu ato como um motivo a mais de sua valorização pessoal. Por que um motivo a mais de sua valorização pessoal? Porque ele falou o seguinte, olha, se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade. Olha só a valorização pessoal. Ora quebradas, porque se ele permanecer, ele ia quebrar isso, olha. Indispensáveis, isso é indispensável o exercício da autoridade dele. Como ele perdeu isso, se ele permanecesse, ele não manteria a confiança e a tranquilidade, né? Ora quebradas, né? Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Então, olha só a valorização pessoal. Então, eu estou saindo para manter minha paz, a paz pública. Eu realmente cumpri o que eu tinha que cumprir, né? Encerro assim com o pensamento voltado para a nossa gente, o seu público, né? Seu público-alvo, para a nossa gente. Que gente? Aquela gente que o colocou como presidente, né? Então, são seus eleitores. Com o pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil. Esta parte da minha vida e tudo mais. Então, quando ele especifica aqui, para a nossa gente, e que gente é essa gente nossa? São os estudantes que eu valorizei durante a campanha, são os operários que eu briguei muito pelos operários durante a campanha, durante o meu tempo aqui, né? E também foi uma promessa de campanha, supostamente, para a grande família do Brasil, que de repente seria também o grande mote dele de campanha e que ele realmente quis preservar a grande família do Brasil. Beleza? Então, nesse caso, a gente pode perceber aqui vestígios de que ele está focado no seu público eleitor. Beleza? Valorizando a sua parte pessoal. E continua aqui, olha. Vamos observar a primeira parte do texto. Olha só. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Olha, eu fui vencido e então agora eu deixo o governo. Mas não deixo à toa, não. Eu tenho pesar disso, mas eu quero me valorizar como pessoa, como se fosse isso, olha. Nestes 7 meses cumpri o meu dever, olha, se valorizando. Tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, se valorizando, sem prevenções nem rancores, se valorizando, mas vadiaram-se os meus esforços para conduzir esta nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito o seu generoso povo. E aí ele vai lá e elogia o seu grande povo, beleza? Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção. Então ele brigou com grandes, né? Olha só, ele está se valorizando. Quando ele fala nas pessoas que, de certa forma, auxiliaram para ele ser vencido no governo, ele está se valorizando, olha. Então ele afrontou a corrupção, a mentira, a covardia, que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Ele confrontou todo mundo. Sinto-me, porém, esmagado. Não estou conseguindo conter, né, tantos problemas. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam e infamam até com a disputa de colaboração. Então as pessoas se passam, né, como cordeiros, né, mas na realidade querem alguma coisa a mais, né?
Então, a gente vai perceber, cara, realmente há um apelo sentimental aqui, a gente percebe pela escolha vocabular dele, e patriótico, porque ele fala que o povo, né, a sua grande família, esse generoso povo, mas que alguns problemas terríveis vêm afrontando, né, essa pessoa, e ele, neste caso, ele não consegue continuar, beleza? Então ele faz uma valorização patriótica aqui, principalmente aos seus eleitores, no sentido de que o presidente mostre seu ato como um motivo a mais de valorização pessoal. Olha, eu saio daqui, mas eu fico com a consciência tranquila. É como se mais ou menos fosse isso. Então, a alternativa C, poxa, tem a ver, mas a gente vai observar as demais. Explicação dada a seus eleitores. Então, aqui, esse discurso político, ele é uma explicação dada a seus eleitores, demonstrando a impossibilidade de cumprir os ideais partidários com que o presidente se havia comprometido no período eleitoral. Isto é, seria mais ou menos assim, olha, eu havia prometido isso, mas há uma incapacidade, eu não tenho condições aqui de fazer com que, de cumprir todos os deveres prometidos aqui durante a campanha e tal. Na realidade, você viu o que ele faz ali, com esse apelo emotivo, né, é mostrar que ele está saindo do governo por pressões externas, beleza? Então, neste caso, há uma impossibilidade dele cumprir os ideais partidários, com que o presidente já havia comprometido no período eleitoral, mas não é simplesmente uma explicação dada aos seus eleitores, né? Mas ali, ele, na realidade, o que ele faz? Ele está deixando o governo. Então, ele não é só uma prestação de contas, digamos assim, ok? Vamos à frente, a alternativa é tentativa de manipulação da opinião pública contra as estruturas vigentes. Veja, ele não fala sobre uma possível reação, né, do povo, e ele não identifica também quem são essas forças terríveis. Ele não identifica. Então a gente não consegue perceber aqui essa tentativa de manipulação da opinião pública contra as estruturas vigentes, a fim de incentivar a eleição de novos mandatários comprometidos com o povo brasileiro e seus anseios. Aí ele não fala a mais, né? Ele não fala sobre outros políticos que poderiam concorrer ao cargo e tudo mais. Então, a gente sabe que fica fora. A alternativa C é aquela que está mais próxima, beleza? Você viu que a alternativa A também estava bem próxima. A ideia é somente, e não é simplesmente uma enumeração, tudo bem, mas a parte que pegou foi essa aqui, ó, de forma objetiva. Se ele tivesse colocado os motivos de forma objetiva, isso daria muito processo, daria muita investigação. Mas ele não identificou os problemas efetivamente, né? Ele não foi objetivo no seu discurso. Por quê? Ele é carregado de emoção. Ele quer trazer esse apelo emocional mesmo ao seu público-alvo. Tudo bem? Então a alternativa C é a que a gente marca.